Olá pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast e para conversar comigo aqui hoje eu tenho... Cristina Pézio. Olá pessoal, tudo bom? Tô aqui com o Robson, vamos ter um bate-papo bem legal. Cristina Pézio, seja bem-vinda, sejam bem-vindos também os nossos ouvintes e daqui a pouquinho eu volto para a gente dar início a esse bate-papo fantástico. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Robson Santos, sou professor de língua portuguesa e literatura e há muito tempo sonho em ter um podcast de literatura fantástica. Batizei o projeto de Papo Fantástico e tenho como um dos meus objetivos divulgar a literatura fantástica nacional. E como fazer isso de maneira eficaz, pensei, conversando com os próprios autores, é claro. E não conversar só com os escritores, mas também conversar com editores, ilustradores e todos que estão inseridos no mercado editorial fantástico. Nesse programa piloto, bato um papo com Cristina Pézio, autora de fantasia épica, que ao receber meu convite para este primeiro programa, topou na hora. E apesar das adversidades que tivemos, conseguimos finalizar aí esse primeiro episódio. O programa estará disponível uma vez por mês no SoundCloud, no Spotify e no YouTube. Quem quiser fazer contato comigo, eu estou no Facebook com o nome de robsonn.santos. É só adicionar ou ainda mandar um e-mail para papofantasticopodcast@gmail.com. Um grande abraço e um ótimo programa para vocês. Cristina, para a gente começar essa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, suas origens, de onde você como você começou a escrever, quando você começou a escrever. Fala aí um pouquinho sobre você para a gente. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu moro aqui na cidade de Niterói, já morei em São Gonçalo também bastante tempo. A minha infância eu passei em São Gonçalo, depois eu vim morar em Niterói, me casei e moro em Niterói, né? E quando eu era bem jovem, sim, eu comecei a escrever uma história de ficção científica. Eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos. E de uma estação espacial que teria jovens que seriam, passariam por uma academia, iriam para essa estação espacial para morar num determinado planeta e tudo. E eu comecei a escrever essa história e depois eu parei porque eu morri de vergonha daquela história, engavetei ela e eu parei de escrever nesse momento, né? E acabei enveredando por outras coisas, para música e para outros interesses, assim, culturais, digamos assim. E o que aconteceu é que esse lado de escritora ficou adormecido até a idade madura, assim, porque depois dos 40 anos é que eu decidi retomar esse lado de escritora, né? E aí eu comecei, assim, participando de alguns concursos literários, como poetisa ou como contista, né? Eu fui fazendo isso meio que como se fosse uma terapia para mim, porque na época eu estava passando por um momento difícil com a minha família, meu irmão doente, uma doença muito grave, e aí eu tinha que ter alguma coisa para ocupar minha mente, eu comecei a escrever, mas não escrever coisas tristes, eu comecei a escrever contos de humor, contos urbanos, normais, poesias, e comecei a mandar para concurso. Participando assim de concursos literários, eu comecei a ficar bastante animada em continuar a escrever. E a minha profissão tem um pouco a ver com isso também, porque eu sou publicitária, né? Sou formada em comunicação social, então a escrita sempre esteve presente na minha profissão, né? Sempre precisei escrever muito, mas não esse lado literário, né? E aí, sim, depois que eu comecei a participar desse concurso, eu fiquei muito motivada em continuar e decidi que eu ia escrever alguma coisa maior, um livro, um romance. E eu tava com essa ideia do meu primeiro livro, né? Que é O Mundo de Quatória. Essa ideia estava muito latente, assim, na minha cabeça, de criar um universo próprio, criar um mundo totalmente diferente do nosso. E aí eu estava super motivada na época e comecei a escrever e foi embora. Aí o livro nasceu. Puxa, Cristina, bacana, né? Essa sua trajetória aí. Você redescobriu, né? O prazer de escrever depois de um tempo. Gostei muito dessa sua história aí. Bom, mas antes da gente entrar em O Mundo de Quatorian, né? Eu queria que você falasse um pouquinho O Mistério da Trave, não é isso? Um infanto-juvenil que você escreveu aí para galera de ensino fundamental. Fala um pouquinho aí sobre esse livro.
O Mistério da Trave, ele é pro ensino fundamental mesmo, pega a criançada de 8 a 12, 8 a 13 anos, né? E é um infanto-juvenil, que foi uma seleção que foi feita pela editora Bambolê, tem uns 2 anos, eu acho, 2 ou 3 anos. Ela abriu uma seleção, era uma editora nova, pequena e muito, muito legal, muito séria. E abriu uma seleção, tipo um concurso. E aí eu me inscrevi, né? Mandei o meu original, né? Cheio de expectativa e deu super certo. Aí fui pra semifinal, pra a primeira triagem, né? Fiquei entre os 10 da primeira triagem. E no final eu fui selecionada para publicação, né? Eu e mais alguns autores. E eu fiquei super feliz. Fizeram um trabalho de edição maravilhoso. A gente lançou esse livro na Bienal do Rio, em 2017, e é um livro bem legal porque trata de viagem no tempo e também aborda alguns aspectos históricos que podem ser trabalhados nas escolas e tudo mais, né? No final do livro tem um guiazinho comparando alguns fatos, comparando algumas coisas do passado com as do presente. E a história é toda bem assim, né? Porque ele é um menino que viaja para o passado e conhece os pais quando eram crianças, conhece a avó, a bisavó, eles fazem alguns saltos para o passado, né? E depois o mistério é como fazer para voltar para o presente. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos ouvir um trechinho de O Mistério na Trave. Naquele momento, ele percebeu que a trave começava a brilhar. Diego vinha de uma jogada irrefreável. Então fez o gol e cruzou a linha junto com a bola. Eram 15 horas em ponto. Ele viu que uma luz muito grande tomou conta de tudo e houve um vento forte que despenteou todo seu cabelo. Diego cobriu os olhos com o braço até a luz ir embora. Então ouviu de novo uma algazarra de crianças, mas percebeu que estava cercado de crianças diferentes, no meio de outro jogo de futebol. Muito, muito legal. Quer falar, Cristina, um pouquinho aí sobre esse trecho que você leu? Esse trecho narra exatamente o momento em que ele pulou para o passado. Agora, nessas histórias de viagem no tempo, né, o que costuma dar trabalho para o protagonista é voltar, né? Depois que ele for passado, voltar para o presente e realinhar, né, a história dele e a própria história ali que ele está participando. A história vai narrando essa aflição dele, que ele precisa voltar, mas ao mesmo tempo ele se sente acolhido porque ele tá com a família dele, só que a família dele não sabe que é ele, né? Acha que é um menino desconhecido, né? Ele conhece o pai quando era criança, se torna muito amigo do pai. É uma história bem bonita, assim, e muito legal para ler em família também. Beleza, Cristina. Então a gente encerra aí esse bloco falando de O Mistério da Trave, e que você pode encontrar, né, nas melhores livrarias, um livro da editora Bambolê. E a gente já volta para poder falar sobre O Mundo de Quatorian. É rapidinho. Salek, amigo de Drugevos, acompanhava a luta com o menino Kali sentado nos degraus de pedra, onde mais de 800 pessoas assistiam ao espetáculo brutal. Estavam em local de boa visão, na 10ª ala. As comemorações efusivas da multidão eram indiferentes às causas da luta e a qualquer senso de justiça. Torciam apenas pelo espetáculo oferecido. Isso incomodava Salek, que, anônimo no meio dos espectadores, preocupava-se com Drugevos. Agora sim, hein? Voltamos para falar sobre O Mundo de Quatorian. O primeiro livro é o Cheiro de Tempestade, né, o volume 1, e o segundo livro, o volume 2, é o Retorno do Imperador. Cristina, a primeira pergunta é a seguinte: desde o início, a sua ideia era fazer uma duologia? Não, eu primeiro... Não, eu nunca pensei em fazer duologia nem trilogia, não. Eu escrevi uma história única, inicialmente, né? Que era um pouquinho menor do que atualmente ela está. Então eu fiz uma história única de uma vez só, que levou mais ou menos uns 2 anos para escrever, entre pesquisa, entre paradas e tal. Levou mais ou menos 2 anos. E aí eu fiz uma tiragem dessa primeira história, uma tiragem reduzida, por minha conta.
de 100 exemplares para poder divulgar a obra. Aí eu mandei para um monte de blogueiros, mandei para alguns leitores e comecei também a vender, assim, coloquei anúncios, né, no Facebook e comecei a vender o livro, mas basicamente esses 100 exemplares foram voltados para divulgação entre blogueiros e leitores que iriam avaliar, né, a obra, né. E aí, poxa, o feedback foi muito positivo, saiu um monte de resenha em vários blogs legais, assim, alguns que estavam iniciando, outros não, que já tinham bastante bagagem, e a receptividade foi muito boa, o pessoal gostou bastante da história. E aí teve uma blogueira que me procurou dizendo que ela conhecia uma editora, que a editora estava procurando uma alta fantasia nessa linha do mundo de Quatória. E se eu não queria mandar para ela o original para ver se encaixava com o que eles estavam planejando para publicar no ano seguinte. E aí eu entrei em contato com a editora e perguntei se poderia mandar um exemplar, porque a menina do blog tinha dito, né, que eles estavam esperando um exemplar de alta fantasia e tal. E aí a editora falou, não, manda sim, eu quero ver. E mandei, e assim, depois de uns 4 ou 5 meses, aí chegou aquele e-mail que todo mundo espera ansiosamente, da editora falando perguntando se eu ainda tinha interesse em publicar com eles, porque eles tinham gostado da história e tal. E aí, foi aí que eu assinei contrato com a editora é a Mundo Uno, né? Assinei contrato com eles e a gente ficou trabalhando esse livro durante 7 meses, mais ou menos, para poder lançar ele na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, 2017. E esses 7 meses foi de trabalho editorial mesmo, que para quem tá nesse meio sabe que o livro vai e volta várias vezes, o editor pede para aprofundar um personagem, o editor pede para aprofundar um determinado fato na história, e a gente vai trabalhando e melhorando o livro até ficar redondinho, né? O livro vai e volta umas 50 vezes, acreditem nisso. Entre indas e vindas, cada um troca uma ideia, aí pede para mudar um diálogo, e é uma coisa bem meticulosa e trabalhosa, porque quando a editora é séria, ela faz esse trabalho mesmo, entendeu? Até lapidar até o livro ficar legalzinho mesmo. E com isso, o que aconteceu? A história acabou engordando um pouco, assim, aumentou algumas páginas, alguns capítulos, algumas não, foram dezenas de páginas aumentaram. E com isso, o livro ia ficar muito grande, assim, para ser lançado. Como eu ainda não era muito conhecida no mercado e tudo, a gente achou que, sei lá, seria um livro muito grande para um livro inicial. E aí a editora decidiu dividir essa história em 2, para as pessoas conhecerem melhor, e foi assim que esse livro tem o volume 1 e o volume 2. É uma duologia. Bom, Cristina, agora eu quero falar um pouquinho com você a respeito dos seus personagens principais. Ao contrário, né, do que a maioria faz, você optou por 3 protagonistas, né, em vez de um protagonista só. Conta um pouquinho aí pra gente como é que foi isso. Eu fiz questão de fazer uma coisa assim meio na contramão, assim, porque no início do livro as pessoas inicialmente acreditam que o protagonista é o Teriva, né? É só o Teriva, né? Porque inicialmente tudo gira em torno dele, mas na verdade os dois outros amigos, eles são tão importantes quanto ele na história. Eu diria até que, por exemplo, a Julenes é mais importante que ele na história, né? Para a resolução de tudo, né? E eu fiz isso meio que de brincadeira, de propósito, para mexer com essas fórmulas, assim, na cabeça do leitor, sabe? Dele achar que o carinha que vai resolver a coisa toda e no final, plum, a menina... Caramba, não posso nem falar muito aqui, mas, assim, se você gosta de personagens femininas que têm atuação, que têm um papel importante na história, o Quatorian tem isso, né? Tem um imperador também na história que ele vai surgindo ao longo da história e que é muito importante também, mas os 3 jovens acabam roubando a cena toda, né? E o que é interessante é que mesmo eles sendo tão diferentes, né, com personalidades tão diferentes, eles parecem que se completam. Rola ali uma química muito legal entre esses personagens. Eu acho assim, que tem um princípio básico que
que todo mundo sempre fala assim, que os opostos se atraem bastante. Então, eu acho muito legal você criar esses opostos em personagens, né? Você tem o Vini, que é um, assim, um personagem muito inocente, muito bobinho, muito, né, estabanado, e do outro lado você tem o Teriva, que é todo sério, todo centrado, né? E entre eles dois, a Julenes, né? Você se inspira em alguém assim da vida real, do seu cotidiano? Como é que é? A gente se inspira muito, assim, na nossa própria, não na nossa própria personalidade, mas em facetas da nossa própria personalidade e de pessoas que nos rodeiam, né? A gente acaba se inspirando. E não há como negar, a gente se inspira também em personagens fascinantes de outros livros, né? Eu vou ser muito sincera, eu adoro a Hermione, né? A Julenes, ela foi muito inspirada na Hermione, no jeito da Hermione ser, sabe? E acabou saindo assim, claro que tem tem as suas próprias características diante do mundo em que ela vive, né? Das características desse mundo de Equatória, e acabam diferenciando ela um pouco, mas no fundo, lá na essência, ela é um pouquinho da Hermione, né? Então a gente acaba pegando essas referências. O Teriva é um pouco inspirado no meu irmão, e um pouco inspirado em mim também. O Vini, que é um pouco inspirado num sobrinho que eu tenho. Então a gente vai pegando essas coisinhas das personalidades de pessoas reais e fictícias para compor os personagens. Puxa, muito legal mesmo. Agora, Cristina, a gente não pode esquecer também de falar aí do vilão da história, né? O antagonista também tem aí um papel muito importante na sua trama. Fala um pouquinho aí dele, desse antagonista tão especial, tão cheio de surpresas. O antagonista, ele tem um misto, no caso o Vorten, ele tem um misto de duas coisas. Tem um misto dele como pessoa real, de um mundo real, que é cruel, é muito ardilosa, quer passar por cima de tudo e de todos para conseguir crescer financeiramente, para aquele dinheiro sustentar os propósitos dele, né? E tem o outro lado, mais ligado à magia e a um ser a quem ele serve, um lado mais, né? Um lado mais mágico, que é essa outra faceta do Vorten. No volume 1, a gente conhece o Vorten, sabe que tem essa coisa, né, desses rituais que ele pratica e tudo mais, mas é no volume 2 que você entende como tudo começou, né? O volume 2 começa contando a história da infância do Vorten e como é que ele acabou se tornando o Vorten que ele é na história do mundo de Equatória, né? E eu adorei escrever esse primeiro capítulo falando sobre a infância do Vorten, né? Porque foi a oportunidade de mostrar para os leitores, né, que embora tenha um lado de predestinação para que ele, né, se torne o que ele se tornou, tem também um lado de sofrimento, né, que gerou aquele ser, né, do jeito que ele é. Então acho que ficou legal um capítulo que explica por que o Vorten é o Vorten. Eu gosto tanto do Vorten que quando eu fui na CCXP, agora em dezembro de 2018, eu mandei fazer uma estatueta, um busto do Vorten para expor lá na minha mesa. Quer dizer, eu poderia ter escolhido o Teriva, a Julenes, né, dentre tantos personagens, mas eu escolhi fazer do Vorten, né, porque ele é muito da essência da história. Sim, com certeza. Eu achei o Vorten um vilão muito interessante, com objetivos claros, com planos muito bem arquitetados. Enfim, um vilão à altura de uma história tão grandiosa quanto é aí o mundo de Equatória. Cristina, uma outra coisa que me chamou a atenção no seu livro foram as criaturas que você nos apresenta. Dentre elas, a gente tem aí o Nexêmaro, é assim mesmo que se diz? Nexêmaro? Que parece ser a mistura de um dragão com uma serpente ali, talvez. Fala aí pra gente como você criou esses seres fantásticos que fazem parte aí da sua história. Então, nessa história eu optei por criar entidades novas. Né? Foi uma opção assim, uma opção de criação. Eu poderia ter seguido por outro caminho, mas eu achei divertido criar alguns seres novos, né? Então, logo no início da história, né, são apresentados alguns animais gigantes, né, que são utilizados para lutas e para disputas, né? E aí tem a descrição de como é que são esses animais e tudo mais.
E como numa boa fantasia a gente não pode fugir do nosso amigo dragão, né? Em Quatorian não existe a figura do dragão tradicional. Na verdade é uma mistura. Não deixa de ser dragão, mas é uma mistura de serpe, né? Que é uma coisa mais é um ser mais similar a uma serpente, né? Só que tem duas patas. E isso dá uma polêmica danada, discutir o que é serpe, o que é wyvern, o que é dragão, o que é que definição. E eu tenho um amigo escritor, que é o Danilo Sarcinelli, ele fala, olha, a definição é o seguinte, se o autor disse que aquele bicho é um dragão, então ele é um dragão. Então eu acho que isso é o que vale. Então, no mundo de Quatorian, esse ser que tem na capa do primeiro volume é, na verdade, um Nexêmaro negro, que é um ser um ser muito parecido com um dragão e que ele tem uma cauda muito longa, ele só tem 2 patas e ele ataca um personagem de forma muito grave, né, mortal, né? E esse momento que está aqui na capa, que essa capa inclusive ganhou o prêmio de melhor capa de literatura nacional fantástica de 2017. Ele ganhou. E no Reino dos Livros, Acervo do Leitor, Reino dos Livros. E o que acontece? Essa cena que aparece na capa é uma visão, na verdade, que eles estão tendo no lago, porque em Quatorian os lagos dão revelações sobre coisas que vão acontecer no futuro ou que aconteceram no passado. E aqui aparece o Teriva vendo uma dessas visões no lago. E nessa visão aparece um Nexêmaro, né? E daí eu não posso dar mais detalhes, mas é por isso que esse dragão, entre aspas, está aparecendo aqui em destaque logo no início. Você falou das capas, assim, antes que eu me esqueça também, é importante a gente estar falando da questão das ilustrações no livro, né? Porque tem gente que é contra a questão da ilustração, porque ao leitor que tem que criar a imagem do personagem. E eu vi que os 2 livros, né, eles são muito bem ilustrados, inclusive, né? Então, qual foi aí a resolução disso? Foi uma opção sua? Foi da editora? Como é que foi aí? Como é que funcionou esse esquema das ilustrações? Olha, as ilustrações já existiram na primeira edição, na que eu fiz de forma independente, aquela primeira, né? Que era um pouco menor. E eu, assim, eu não conseguia imaginar o livro sem ilustrações, assim. A coisa estava tão formada na minha cabeça, o conceito estava tão formado na minha cabeça que era um livro e que ele ia ter ilustrações, que foi tão natural. Eu fui escrevendo e ao mesmo tempo contratando as ilustrações de algumas cenas e dos personagens. E o mapa também, que eu acho muito importante, né? O mapa eu tinha feito uma versão em CorelDRAW. Primeiro eu fiz uma versão na mão, depois eu passei para CorelDRAW. E aí depois eu contratei um serviço de um cartógrafo para dar um ar mesmo de mapa profissional, né, para ficar bem bonito. E o cara fez um trabalho lindo, ficou bem bacana. E aí essas ilustrações e esse mapa saíram na primeira edição. A editora gostou dessas ilustrações também, lógico, o mapa também estava lindo, aí ela quis aproveitar. E essas ilustrações foram, claro, todas compradas com direitos, né? Adquiriu os direitos de uso, né, para impressão. As ilustrações internas. Agora, a história da ilustração externa. A primeira capa do livro era uma capa com uma fotografia de um vulcão, né, com 2 luas e tal. Eu fui lá em Quatorian e tirei uma foto. Mas aí o livro na editora Mundo Uno, foi contratado o ilustrador Emerson Camaleão, que é um cara sensacional, que ele tem uma sensibilidade muito grande, a gente descreveu a cena para ele captou assim bem a mágica da cena e retratou isso na capa, ficou muito lindo, a gente amou o trabalho dele. E o segundo volume também, foi o Emerson Camaleão que fez, na mesma linha, e assim, eu acho que o leitor de fantasia merece, né, esse esmero. A gente fez com todo carinho para ficar a melhor experiência possível, né, de leitura. E espero que no meu próximo livro que eu estou terminando, estou aqui na meta para terminar agora em final de janeiro, eu espero também poder colocar ilustrações dentro, né. Isso depende muito de decisões editoriais, de custo, né, porque tudo tem muito custo, né? A gente tem que valorizar o trabalho do ilustrador também. Só que isso impacta no preço final do produto, né? Então vamos ver o que dá para fazer. Mas eu quero muito que esse segundo livro aí, terceiro livro que eu vou publicar, possa ter ilustrações também, assim como o Quatorian. Legal mesmo. Mais alguma coisa a acrescentar aí sobre o mundo de Quatorian? Eu queria assim,
falar, esse universo Equatorian, ele tem muitos detalhes, muitas coisas, muitas peculiaridades. O mundo é todo diferente, né? O tempo é contado de forma diferente, né? Lá não são dias. Passou um dia, passou 2 dias, 3 dias. Lá a gente conta por sóis, né? Eles medem o tempo por sóis. E aí tem um sol azul que aparece só uma vez a cada quase um ano, né? Nosso. E com esse sol azul, quando ele aparece, é que eles marcam as idades das pessoas, né? As distâncias também, a gente não fala sobre o sistema métrico, o tempo, a gente não fala sobre minutos e segundos. Isso tudo deu muito trabalho para escrever, porque eu tive que me policiar na revisão para pescar todas as menções que sem querer eu fazia sobre minutos, sobre segundos, sobre hora. Esperou 1 hora. Eu tive que tirar tudo isso porque eu queria limpar toda a menção de medidas e de tempo que a gente usa na Terra. Eu queria limpar isso no livro de tal forma que a pessoa se sentisse vivendo num mundo diferente mesmo. Teve também todo um trabalho de pesquisa. Eu levei meses pesquisando algumas coisas sobre vulcões e sobre como que funcionava o sistema de pombos-correio e outras coisas mais. Enfim, é um mundo bastante rico e por isso que eu pretendo escrever ainda outra história em cima desse mundo e com alguns desses personagens, né? Provavelmente todos os 3 que são os personagens principais dessa história, eles vão estar na outra história e vou acrescentar outros personagens e aproveitar porque o mundo de Equatorian tem muita coisa ainda para ser explorada, né? Então esse é um projeto que eu pretendo começar a fazer em 2020, porque nesse ano eu vou focar num outro livro que não tem nada a ver com Equatorian, mas em breve eu retornarei a esse mundo de vulcões. Legal. Você falando aí, eu estava lembrando, né, da questão acho que muito importante também, o apêndice. Ele também foi uma ideia sua, já é assim, já mais ou menos já é um padrão de quem escreve fantasia, porque ele auxilia bastante. Eu lembro que de vez em quando eu esquecia, né, alguém quem era, porque são bastante personagens, né? E aí eu vinha aqui, consultava, ou então um determinado termo, uma determinada cidade, né? Fala um pouquinho aí desse apêndice. Eu acho assim, muito legal o livro de fantasia quando tem um anexo, né, como se fosse um anexo técnico, né, um apêndice, e lá, além dos personagens, eu expliquei quem é cada personagem, tentei não dar spoiler em nenhum, eu acho que eu não deixei spoiler de nenhum personagem, mas também os termos próprios, né, os neologismos que foram criados para esse mundo, né, o nome de animais, os nomes dos animais também, então a pessoa a qualquer momento, principalmente no início, que a pessoa ainda está se ambientando, o que é esse mundo, o que é sol azul, o que é Nexêmaro, o que é raiz de fútex, o que é não sei o quê. Isso tudo tá O que é Adebrecht, né? O que é o suco de Adebrecht, que é tão falado, é a Coca-Cola de Equatória, né? É o suco de Adebrecht. Poxa, muito bom, cara. Eu fiquei cheio de vontade de tomar um Adebrecht geladinho. Dá até água na boca. Isso tudo tem lá no apêndice. Então a pessoa vai aprendendo aqui, vendo, né, o que é cada coisa, e ao longo da história se esqueceu, vai lá no apêndice e dá uma lidinha. No volume 2, eu acrescentei no apêndice também a descrição detalhada de cada poder, de cada um dos 7 poderes, né, que as pessoas podem ter. E no volume 2 também tem uma foto interessante do animal que inspirou o lagarto Celas, que é um cátigo na história, né? Um cátigo é um tipo de lagarto que só tem Equatorium. E a gente colocou a foto aqui de como seria um cátigo na vida real, né? E tem outra coisa também, até a estrutura político-econômica do mundo, né? É um apêndice legal, é uma boa leitura. E agora, para poder finalizar essa parte, como é que o ouvinte ele vai fazer para poder adquirir os seus livros? Como ele pode adquirir a duologia Equatorian? Você pode encontrar, assim, só pessoal que quer comprar, tem no meu site, a lojinha dentro do site, tem no site da editora também, tem na Amazon, tem na Saraiva só tem o volume 1, Cultura. Essas outras grandes livrarias estão só com o volume 1 por enquanto. Na Amazon já tem os 2 volumes. Sendo que se você comprar na Amazon ou no meu site, eu mando autografado e com mapa. Cristina, agora que a gente já falou um pouquinho dos seus livros,
eu queria abordar um outro assunto. Como é que você está vendo hoje esse mercado de literatura fantástica no Brasil? Se ainda tem, e antigamente havia muito preconceito, né? Você ainda vê hoje esse preconceito literário em relação ao fantástico nacional? A gente enfrenta ainda dois tipos de preconceito. Um, preconceito do gênero, né? Que é como se a literatura de entretenimento fosse uma literatura menor, menos valiosa do que uma literatura acadêmica ou uma literatura mais intelectual, assim, né? Então a gente sofre esse preconceito de gênero. Fantasia é bobaginha. E não é. Tem uma complexidade, Tolkien está aí para mostrar isso, né? E outros grandes autores estão aí para mostrar isso. Tem uma complexidade e uma profundidade, e é só você saber ver essas nuances. Entretenimento também mas também eu considero boa literatura. Então, assim, preconceito a gente vai vencendo aos pouquinhos. E o outro preconceito que a gente sofre é de ser um autor nacional, né? Porque nós lidamos com um público de nicho, né? O cara que curte a literatura fantástica é um público fiel, que curte normalmente fantasia, curte também ficção científica, né? E procura títulos nessa linha, mas ele ainda procura muitos títulos vindos de fora, né? De autores gringos. E a gente está numa campanha aí com várias frentes para estimular a leitura dos livros nacionais, né? Uma dessas coisas, umas ações dessas campanhas assim é participar de feiras, né? Estar junto com o público, conversando, autografando livros. A gente tem um movimento chamado Fantasia Brasil também, aqui em Niterói, São Gonçalo e Rio, que é para levar uma feira literária fantástica a locais de grande público, né? Como shoppings ou bibliotecas grandes, ou outras feiras literárias que comportem uma ala fantástica. Então a gente assim quer disseminar a literatura nacional, mostrar que aqui no Brasil tem muitos autores, posso lembrar de alguns aqui, Ana Lúcia Merege, Danilo Sarcinelli, o Clécio Duran, o João Paulo Silveira, tem muitos autores bons, muitos. O Felipe Castilho, que é um doce de pessoa, né? Tem muitos autores nacionais de fantasia excelentes. Conheça, procure, participe dos grupos no Facebook para você ver como tem tanta opção de literatura fantástica e de outros gêneros, de autor nacional de qualidade. Então, é a nossa batalha diária, a gente mostrar para esse nicho de leitores que vale a pena ler um nacional. Chegamos então no nosso último bloco e eu não poderia deixar de citar a participação da Cristina Pézio na CCXP no final do ano passado. Gostaria que você falasse, Cristina, como foi essa participação, como é a participação de um autor, de uma autora de literatura fantástica nesse evento tão grandioso. A CCXP é um evento maravilhoso assim para difusão de literatura fantástica, né? Porque é um evento assim que a gente se sente um pinto no lixo, né? Porque além de ser um evento totalmente magnífico, né? Que tem toda essa cultura geek, nerd e de quadrinhos e de tudo que nos encanta, o público que vai lá é um público muito aberto a ouvir o que você tem a falar sobre o seu livro. É um evento bem especial nesse sentido, porque eu que estou acostumada em vários eventos, eu nunca senti tanta receptividade para você falar de um livro de fantasia quanto na CCXP. A pessoa se aproxima, você vem, você gosta de ler fantasia? Esse livro é sobre isso, aquilo. As pessoas se interessam, querem folhear o livro, querem conversar com você sobre a história. É um público muito legal, muito legal. E, assim, é um evento muito bom para quem escreve fantasia e ficção científica. É excelente. Bom, chegou a hora, aquela hora que ninguém gosta, a hora de encerrar o programa. Cristina Pézio, eu agradeço de coração a sua participação no podcast, sua disponibilidade, boa vontade, e já deixo aqui um novo convite para que você possa aparecer novamente para divulgar seus trabalhos, suas ideias. Aqui o Papo Fantástico vai ser sempre a sua casa, tá? E peço agora para que você faça suas considerações finais. E, novamente, muito obrigado.
Ah, tá bom. Olha, Robson, eu que agradeço esse convite que você me fez. Obrigada por eu poder estar aqui falando um pouquinho da minha vida de escritora e falando um pouquinho dos meus livros. Obrigada mesmo. Agradeço aos leitores, né, e os ouvintes do podcast que estão aqui, né, acompanhando, né, o nosso bate-papo. E eu queria, sim, deixar um recado muito importante. Eu queria pedir para todos os que gostam de literatura fantástica, queria que vocês se engajassem numa campanha que não vai custar nada para vocês, é de graça, mas que vai ajudar muito a todos nós que somos escritores, né, aqui no Brasil. Avalie os livros que você lê. Vá na Amazon, bota lá uma frase que seja, fale uma frase sobre o livro, ou se você quiser escrever um parágrafo sobre o livro, escreva, mas avalie os livros que você leu na Amazon, avalie no Scoob, pelo menos nesses dois grandes pontos, assim, Scoob e Amazon. Você já está ajudando grandemente a literatura nacional e está ajudando um autor nacional a mostrar para outros leitores que ele vale a pena ser lido. Então, peço que vocês participem dessa campanha, se puderem nos ajudar nesse sentido, que a literatura nacional vai ganhar, e todos vão ganhar, na verdade, né? Galera, é isso aí. Vamos apoiar a literatura fantástica nacional. É uma coisa que eu sempre falo aí nas redes sociais, né? A bandeira que eu costumo levantar. A bandeira do autor nacional. Então, agora a gente está indo mesmo. Um abraço, Cristina. Um abraço para vocês, queridos ouvintes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até uma próxima. Esse podcast foi editado pelo Pod História. podhistoria.com